Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, formação profissional em computação, pensamento computacional. Olá pessoal, bem-vindos à nossa disciplina. Eu sou Alessandra Alanis Macedo, sou docente na área de computação na USP de Ribeirão Preto. Eu estou responsável por essa disciplina, então vamos nos encontrar aí nas próximas 8 semanas, e a cada semana vocês vão receber vídeos, vocês vão receber link para livros, vão receber links para vídeos na web, e aí vai ter uma diversidade de matérias e materiais aí para vocês acompanharem o conteúdo da disciplina. Espero que consigam aproveitar bem esse rico material que a gente vai estar disponibilizando. A professora Alessandra Alanis Macedo é uma mulher branca de cabelo comprido, loiro e cacheado. Está com blusa regata preta, colares finos e dourados. Ela é vista do peito para cima em uma sala com sofá bege de almofadas estampadas e, ao fundo, uma estante preta com vasos, taças e porta-retratos. Eu sou Alessandra, como eu disse, trabalho na área de computação desde 1992, quando em 92 ingressei na Universidade Estadual de Londrina para fazer o curso de Ciências da Computação. Terminei o meu curso de graduação em 1996 e já em 1997 eu estava fazendo mestrado na USP em São Carlos. Fiz o meu mestrado na área de tecnologias web e suporte à educação. Em 1999, terminei esse mestrado com uma breve experiência aí no exterior que me animou bastante a continuar na área acadêmica, onde eu comecei o doutorado em 2000. Em 2004 eu finalizei o doutorado, fiz meu doutorado de sanduíche, voltei, fiz uma experiência fora do Brasil também bastante rica. E em 2004 eu vim trabalhar na USP de Ribeirão Preto como docente, onde estou aí até hoje. São 16 anos aqui na docência na Universidade de São Paulo. Então, para começar, a gente vai começar tratando da questão do pensamento computacional. Essa questão aí foi vista por vocês numa disciplina com 100, e a gente vai fazer aqui uma rápida revisão no sentido de estimular e de mostrar para vocês aí como é o pensamento, de uma pessoa da área. A ideia dessa semana 1 é tentar trazer aí o entendimento do significado dessa área, o que os cientistas da computação e os desenvolvedores de aplicação pensam e fazem, e também o sentido do conhecimento das habilidades, essas habilidades necessárias aí para o profissional do futuro, a gente sabe que o perfil do profissional está mudando, e a gente aí vai precisar desenvolver algumas habilidades para a gente se encaixar no mercado profissional. Então, a gente vai falar o que é o pensamento computacional, para que serve, e como a gente pode estimular esse pensamento. A tela é dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo da docente à direita. Os slides têm fundo cinza e letras pretas. No primeiro, sob o título Pensamento Computacional, as perguntas lidas pela professora e a imagem de uma cabeça de perfil com uma placa eletrônica no lugar do cérebro. Esse termo, o pensamento computacional, ele parece uma coisa nova, mas ele não é. Ele remonta da década de 50, mas a maioria das ideias por trás desse conceito, ela é ainda mais antiga, O conceito, o termo pensamento computacional, ele foi usado pela primeira vez pelo Papert em 1988, mas se vocês forem pesquisar e lerem o artigo 20 Things to Do with a Computer, do mesmo Papert e da Cynthia Solomon, ele foi escrito lá em 1971, vocês vão perceber que as ideias já existiam, porém só não tinha sido cunhado esse termo, pensamento computacional. Então é um termo aí usado recentemente bastante, mas é um termo já bem conhecido e bem antigo, A ideia mais ainda. No slide com o mesmo título, as informações. Capacidade de sistematizar, representar, analisar e resolver problemas. Computational Thinking. Seymour Papert. Abaixo, foto do matemático, senhor branco de cabelo e barba grisalhos com a citação. The role of the teacher is to create the conditions for the invention rather than provide ready-made knowledge. Uma grande pesquisadora dessa área, a Janet Wing,
ela define, né, aí uma definição de pensamento computacional como sendo uma habilidade fundamental para todos nós, né, não só para quem é da área de ciência da computação, porque os processos de pensamento computacional, eles estão envolvidos na formulação de um problema e expressam a solução, né, ou as soluções de maneira eficaz, de tal forma que uma máquina ou mesmo uma pessoa possa realizar. Então, veja que é a questão de organizar o pensamento de uma maneira que não só as máquinas, né, mas uma outra pessoa possa realizar da maneira mais eficaz possível. O pensamento computacional, ele não é saber navegar na internet, né, nem jogar um joguinho, nem mandar um e-mail para o amigo, nem publicar no seu blog, nem você usar um processador de texto, uma planilha, é muito mais que isso, né? Ele não envolve apenas conceitos da computação para a solução de um problema, né? Nas suas raízes. Ele também agrega a ideia de projetar um sistema, entender o comportamento humano e o pensamento crítico. Então, é muito mais global, né? Não é só a questão de você resolver o problema, né? Você entender como o humano se comporta, né? Você desenvolver um pensamento crítico sobre aquele problema. Então, ela não é apenas uma atividade de programação de computadores, né? E aí, vocês vão ver um termo muito relacionado a isso, que é chamada da computação plugada, né? A gente tem também o que é a computação desplugada, né? Que são resoluções de problemas por atividades manuais, jogos, desenhos, né, para resolução de problemas. E voltando no slide anterior, né, é você expressar a resolução de um problema, né, tanto para uma máquina como para um ser humano, né. Então, para chegar nisso, você pode fazer programação de computadores, a computação plugada, ou mesmo trabalhar em atividades aí manuais, jogos, desenhos, né, conhecida como computação desplugada, né? Então, a gente vai tentar fazer esse processo aí de expressar, de escrever, explicar e modelar esses processos complexos, né? Isso é a ideia. Slide com o texto: capacidade de sistematizar, representar, analisar e resolver problemas. Diretrizes para o ensino de computação na educação básica, SBC. É aplicado para descrever, explicar e modelar o universo e seus processos complexos. O pensamento computacional, ele tem pilares que sustentam essa área, essa disciplina, né? E esses pilares, eles pretendem orientar o processo de solução de problemas. Então, o primeiro deles é a decomposição do problema, depois também nós vamos ter o reconhecimento de padrões, a criação de abstrações e, finalmente, de algoritmos. No slide Pilares, imagem de um mouse à frente de um cérebro sobre o qual o termo pensamento computacional está centralizado e rodeado pelas palavras decomposição, identificação de padrões, abstração e algoritmos. Sobre decomposição dos problemas, né, a ideia está em dividir o problema em partes menores, buscando facilitar a resolução, o desenvolvimento e o gerenciamento desse problema. Dessa maneira, a gente pretende resolver um problema complexo de forma mais simples, né? Aquela grande frase conhecida, né? Dividir para conquistar, né? Resolver, por exemplo, aí, o exemplo do slide, né? Resolver um crime. Ele pode ser um problema muito complexo, né? Pois você vai ter, nesse problema, muitos elementos a serem considerados, né? Então, você divide aí uma cena de um crime, né? Você tem várias observações, você tem várias pegadas digitais, né? E outras informações nessa cena que elas têm que ser coletadas, né? Para você conseguir resolver aí essa cena de crime. Alguns desses exemplos que eu estou usando na aula, eu me baseei nos exemplos aí das aulas de pensamento computacional, tá, pessoal? Em novo slide, o título Decomposição e o texto Resolver um crime pode ser um problema muito complexo, pois existem muitos elementos a serem considerados.
Abaixo a ilustração de uma loja nomeada como eletrodoméstico, com a vitrine quebrada e com um expositor vazio. Na lateral da loja há um relógio de ponteiro. À frente um poste com a foto de um homem procurado, um policial e uma mulher que aponta para a esquerda, onde vão as pegadas de um sapato no chão. A loja é o local, o expositor vazio, o crime. A mulher, a testemunha. As pegadas, a evidência. O homem procurado, a semelhança. O relógio, o tempo. Além da decomposição do problema, outro pilar da área de pensamento computacional é você identificar padrões, né? Reconhecer padrões. Essa ideia é baseada no reconhecimento de similaridades ou características que alguns problemas têm, né? Quanto mais padrões a gente encontrar, mais fácil e rápido é a nossa tarefa de gerar uma solução para esse problema, né? E se vocês pararem para pensar, a gente faz isso desde pequeno, né? Identificar padrões, né? Os médicos também fazem isso, né? Por exemplo, se você chegar hoje no consultório médico e passar para eles alguns sinais e alguns sintomas, né? Eles vão começar a identificar padrões para tentar achar um diagnóstico, né? Para você. Então, hoje a gente aí vai ver diagnósticos aí sérios, né? De COVID, pessoas com AVC, né? O que eles estão tentando aí é reconhecer características, similaridades, né? Para tentar achar a solução do problema. No slide, sob título Identificação de padrões, o texto. Várias situações críticas que podem levar à morte podem ser atenuadas pelo reconhecimento de padrões. Covid, AVC, acidente vascular cerebral. Abaixo, ilustração de um homem com um círculo vermelho na cabeça, olhos cerrados, lábios tortos e uma linha em zigue-zague que contorna o braço direito. Os textos ao redor da ilustração partem dos membros ao qual se referem. Dificuldade de enxergar, forte dor de cabeça, desvio na boca e dificuldade para falar, formigamento ou fraqueza em algum lado do corpo, face, braço ou perna. Fonte: Conhecendo o AVC em www.cardiopulmonar.com.br. Outro pilar do pensamento computacional é a questão da abstração. Quando a gente fala de abstração, a gente está falando de filtragem, a gente está falando de classificação dos dados, né? É você separar apenas o que é essencial do problema, né? Tirar o que é essencial, abstrair o que é essencial, ignorando o que você considera de detalhe irrelevante, né? Isso vai permitir você criar uma representação, uma ideia, né, do problema que se está tentando resolver, né? O essencial aí é você saber escolher, né, o que é importante e o que é detalhe a ser ignorado. Então, nessa figura, você tem aí a coleta seletiva, onde você tem abstrações, né, que podem ser criadas para ajudar a fazer essa classificação aí de que lixo vai para qual lugar, né? Ao invés de você enumerar todos os itens, né, que podemos encontrar no lixo, agrupamos aí os resíduos pelo tipo de tratamento que eles vão ter posteriormente, né? Então, o plástico, o metal, o papel, o vidro, o lixo orgânico, né? Então, esse é um exemplo bem interessante da ideia do pilar de abstração. Novo slide com o título Abstração e o tópico Coleta seletiva. Abstrações podem ser criadas. Abaixo, ilustração de 5 lixeiras lado a lado. A primeira é vermelha, sobre a qual flutuam embalagens plásticas. A segunda é amarela e tem objetos de metal. A terceira é azul, tem papéis e papelão. A quarta é verde, está com taça e garrafas de vidro. A quinta é marrom e tem produtos orgânicos, como restos de comida. E por último, né, a questão do algoritmo, né? A gente, se parar para pensar, a gente tem essa ideia, esse pilar em diversas atividades, né? Praticamente, acho que todas as atividades que fazemos, né? É uma sequência de etapas, um algoritmo, né? Uma sequência de passos, cada qual em um tempo aí finito, para você conseguir chegar a um resultado final, né? Para você chegar a um fim. Né? Esses passos, eles podem ser executados por agentes humanos, né, nós, por computadores, né,
O algoritmo, ele é um plano, né? Ele é uma ideia, ele é uma estratégia, né? Então, a formulação de um algoritmo, se vocês analisarem, ela vai acabar passando pelos passos anteriores, né? A decomposição do problema, depois você tenta reconhecer os padrões, né? E, por fim, fazer uma abstração para, então, escrever aí o seu algoritmo. Então, nesse desenho aí, você tem os passos que a menina pode fazer para fazer um algoritmo de escovar os dentes, né? Aí você pode fazer outros, né? Algoritmo para estourar uma pipoca, fazer um bolo, né? A gente tem uma receita aí que é um exemplo típico de algoritmo, trocar um pneu de carro, né? Programar um despertador. Então a gente tem algoritmos aí executados por humanos e executados por outras máquinas, né? Que é essa sequência de passos, e se você reparar por trás dela aí, você fez decomposição, reconhecimento de padrões e abstração, né? Para criar os seus algoritmos. No slide com o título Algoritmos e subtítulo Escovar Dentes, a ilustração de uma menina sobre um caminho composto por etapas. A primeira etapa é o início, a segunda é escovar os dentes. A terceira é a pergunta: dentes limpos? Caso a resposta for sim, o caminho segue para a quarta e última etapa, o fim. Caso a resposta seja não, o caminho volta para a segunda etapa. Então, acredita-se que a profundidade com a qual as pessoas podem pensar, ela é influenciada pelo poder que ela tem de expressar, né? A expressão da linguagem, né, que usam para comunicar, para comunicar o que elas pensam, né? As pessoas que têm fraco entendimento de linguagem natural, elas acabam sendo limitadas, né, na complexidade dos seus pensamentos, particularmente na profundidade da questão da abstração, né? Em outras palavras, né, é difícil para as pessoas criarem conceitos de estruturas que elas não conseguem descrever verbalmente ou expressar na sua escrita, né, no seu modo de escrever. Então, aqui, o pensamento algoritmo, ele é uma maneira de expressar, né? A aprendizagem é colaborativa, para você fazer resolução de problemas, né? Raciocínio lógico, interpretação textual, né? Em tudo isso aí, a gente vai precisar de uma maneira de comunicar, né? De se expressar. No slide intitulado Para que serve? Os tópicos abordados pela professora e o complemento, criatividade. E para você, né? A gente sabe que a ideia de pensamento computacional pode trazer grandes frutos para vocês e para o futuro de vocês, né? O software, ele já está em toda parte, né? E a grande expectativa é que no futuro próximo, né, a tecnologia vai estar cada vez mais presente, né? Por meio de chips, por meio do conceito da internet das coisas, inteligência artificial, né? A ideia da modernidade, né, a digitalização, a robotização, elas vão acabar eliminando algumas profissões que existem, né? A gente já sabe disso. Tem algumas pesquisas na internet, se vocês procurarem, né, que indicam que serão pelo menos menos 10 profissões, né, das profissões conhecidas hoje, até 2005, né, então, tipo, 10 profissões das profissões atuais vão ser eliminadas por esses processos modernos, aí, tecnológicos, e mesmo as que permanecerão, elas serão modificadas, né, por causa da inserção aí desse mundo tecnológico, então, todas as áreas acabarão sofrendo alterações por essas questões, né, então, em todas as áreas vão ser necessários de profissionais que dominam as tecnologias, né, esses profissionais vão acabar tendo grande destaque. No Fórum Econômico Mundial, foram levantadas 10 habilidades essenciais do profissional do futuro, né, e se vocês pararem para perceber, né, as 3 primeiras e a última, né, elas estão totalmente relacionadas ao que a gente falou na aula de hoje, né, a ideia de fazer resolução de problemas complexos, né, então a gente falou aí que para resolver problema complexo a gente pode fazer decomposição, a gente faz reconhecimento de padrão, a gente monta, né, as nossas abstrações, os nossos algoritmos, né, a ideia de trazer não só
a questão de colocar o problema, né, mas trazer o pensamento crítico para a resolução dos problemas, né, a criatividade, a questão da flexibilização cognitiva, né, então tudo isso está envolvido aí nas habilidades que os profissionais do futuro, eles devem, né, e podem desenvolver, e é o que a gente espera que vocês desenvolvam aqui nas disciplinas que vocês estão tendo na Univesp. Slide com título "E para você?", seguido do texto "As 10 habilidades essenciais do profissional do futuro", Fórum Econômico Mundial. Os tópicos 1, 2, 3 e 10 estão destacados em vermelho. 1. Resolução de problemas complexos. 2. Pensamento crítico. 3. Criatividade. 4. Gestão de pessoas. 5. Coordenação. 6. Inteligência emocional. 7. Capacidade de julgamento e de tomada de decisões. 8. Orientações para servir. 9. Negociação. 10. Flexibilidade cognitiva. Outra questão que eu queria trazer para vocês, né, faça a diferença no mercado de trabalho hoje e garanta a sua presença nele amanhã, né, então algumas dicas aí, né, que eu trago para vocês, né, aprender a programar te ajuda a aprender a pensar, né, e não sou eu que estou dizendo isso, né, o próprio Steve Jobs afirmou que aprender a programação é aprender a pensar, né, da era da informação nós estamos saindo e estamos agora na era do conhecimento, né, e nessa era do conhecimento vai ser fundamental vocês desenvolverem habilidades de aprender como aprender, né, com tantas informações disponíveis, né, e fáceis em tempo reais, né, os modelos de aprendizagem hoje, eles vão ter que se modificar, eles vão ter que se transformar de simples transmissão de conhecimento, já, para uma maneira autodidata, né, para as gerações de vocês e as futuras gerações que já nasceram conectadas, né, o conhecimento, ele passa a ser construído, e saber pensar, né, é um caminho para se tornar aí um autodidata, aprender a aprender, né, o que com certeza vai fazer toda a diferença para os profissionais do futuro. A segunda dica, a segunda questão aí, né, que a programação é a nova alfabetização, né, você não pode querer virar um escritor profissional, ainda assim deve achar essencial aprender a ler e escrever, né, a ideia da programação tem que ser vista como a nova alfabetização. Em um mundo repleto de tecnologia, quem não aprender a programar vai ser programado, né? E eu tenho certeza que não é isso que vocês querem, né? A outra é aprenda várias disciplinas ao mesmo tempo. Aprender programação é se desenvolver de maneira multidisciplinar, né? Já que vai acabar requerendo de vocês colocar em prática uma série de teorias que vocês aprenderam em física, matemática, química, né, idiomas, né, o inglês, além de linguagens de programação que vocês vão estar aprendendo em diversos cursos, né, a ideia é usar esses fundamentos, né, junto com as questões de computação, nas mais diversas áreas de conhecimento que vocês vão ser chamados para fazer resoluções de problemas, né, então pensem que isso tudo vai ser muito importante. Novos slides com o título "E para você?", subtítulo "Faça a diferença no mercado de trabalho hoje e garanta a sua presença nele amanhã". O primeiro com as 3 dicas. 1. Aprender a programar te ajuda a pensar. 2. Programação é a nova alfabetização. 3. Aprenda várias disciplinas ao mesmo tempo. No próximo, a continuação. 4. Desenvolve a habilidade de resolver problemas. 5. Trabalha a persistência e a capacidade de superação. 6. Estimula a criatividade. 7. Todo mundo é capaz de aprender. Outra questão, né, para fazer diferença é desenvolver a habilidade de resolver problema, né? A ideia do pensamento computacional, né, ela traz a metodologia para solucionar problema, que é parte da divisão da questão, né, em uma sequência de decomposições menores, né? Então, tornar decisões e resolver problemas são ações obrigatórias daqui para frente na nossa vida. Em quinto, trabalhar a persistência e a capacidade de superação, né? Acho que isso a gente, brasileiro, a gente tem feito diariamente, né? Antes de chegar à resolução de cada problema, há uma sequência de tentativas e erros, né? Muito presentes aí, muito mais presentes esses erros até do que os acertos, né?
como qualquer habilidade, vai ser bastante preciso, vocês vão precisar desenvolver treinos, dedicação e persistência, né? Por 6, estimular a criatividade, né? Como acreditava o Einstein, né? A imaginação é o mais importante dos conhecimentos, né? E para a gente precisa isso aí todos os dias. E por último, todo mundo é capaz de aprender, né? Não desistam, né? Assim como não precisa ser um gênio para aprender a ler e escrever, também não precisa ser um gênio para aprender a programar, né? Então é isso aí que a gente vai fazer e vai trazer aí algumas coisas juntos aí nessa disciplina para a gente trabalhar. Eu encerro então aí deixando para vocês 2 bibliografias em que essa aula foi baseada, né? Além aí de uma pequena revisão da disciplina aí de pensamento computacional que vocês já tiveram. Em novo slide, a bibliografia. Robert Sebesta, Conceitos de Linguagem de Programação, capítulo 1 e 2, páginas 2 a 101, editora Bookman, edição 11/2018, idioma português. Fernando Esquírio, Fernando Silva, Cleiton Goulart, Rubem Fagundes e Fabrício Silva, Pensamento Computacional, capítulo 1, editora Saga 2019, idioma português. Eu encerro, então, essa primeira aula da disciplina de pensamento computacional. Obrigada e a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos e até mais. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo.